Na semana passada, né, irmãos, eu tive que viajar para São Paulo a serviço aí do Ministério Sal da Terra, visitar algumas das igrejas que a gente tem lá. Fui para São Paulo, Pouso Alegre e Florianópolis. Por isso que o Rafa esteve aqui. Então o Rafa está segurando a onda aí quando eu não posso estar presente, né? Serão poucas semanas no ano, mas eu fiquei muito satisfeito assim com a participação dele. Assisti o vídeo lá. E creio que nós estamos trabalhando todo mundo no mesmo espírito, tentar compartilhar a respeito das coisas da palavra de Deus e sobre como elas nos desafiam a viver com mais integridade, com mais coerência, com mais direção. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 17, então você pode aí abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre a continuidade do que foi dito na semana passada. Nós vamos agora citar duas histórias, três na verdade, que são muito interessantes porque elas trazem para nós algumas percepções acerca do compromisso de Jesus com os seus discípulos, em um nível de compromisso um pouco mais íntimo do que aquilo que a gente está acostumado. Tudo que nós falamos daqui para trás é sobre Jesus ensinando as multidões e sobre Jesus ensinando os seus discípulos. Aqui agora a gente tem a oportunidade de ver que mesmo dentre os discípulos, Jesus tem lá o seu jeito de trabalhar numa intimidade maior, algo que nem todos tiveram a oportunidade de testemunhar as histórias que estão descritas nesse capítulo, e isso tem um porquê. Queremos hoje, através da leitura, chegar nesse porquê, alcançar aquilo que Deus quer falar com nós através do texto. Então, por favor, Narlo, Mateus capítulo 17, do começo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto, tiveram grande medo, e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao 3º dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram:
O vosso mestre não paga as de dracmas. Disse ele, sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De que cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo, estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Amém. Muito bom. Irmãos, começando aqui do verso 1 do capítulo 17, nós temos então uma das 3 histórias que esse capítulo aborda. Fala sobre essa narrativa da transfiguração. E a transfiguração, ela traz para nós alguns desafios de imaginação. Porque o que os discípulos presenciaram, nós não podemos explicar de uma maneira muito precisa, muito racional. O que eles experimentaram foi de que Jesus, que era carne como nós somos carne, que sentia as mesmas dores, que estava sujeito às mesmas regras da física, de repente, num lugar de oração, ele foi como que transformado, traduzido, sofreu uma metamorfose em um ser espiritual, revelando a sua verdadeira natureza como um ser de natureza espiritual. E o texto também aponta, que ele não estava sozinho, que junto com Jesus apareceram Moisés e apareceu Elias. Nós já vamos falar sobre o porquê que isso acontece. O que me chama a atenção nessa história especificamente é que Jesus leva 3 de seus discípulos, e esses discípulos têm inclusive a oportunidade de viver histórias extraordinárias em 3 ocasiões distintas, sendo essa uma delas. Os seus discípulos são Pedro, Tiago e João. Que outras experiências esses homens experimentaram? Eles também estavam no Getsêmani, junto com Jesus, às vésperas da crucificação, quando Jesus clama que eles fiquem acordados, que eles estejam vigiando em oração, enquanto Jesus coloca a sua vida diante do Pai e coloca todas as suas dores, lamenta, sabendo qual é o seu destino. E como a gente já conhece a história, nós sabemos que esses homens foram pegos dormindo durante 3 vezes, e imagina a angústia de Jesus como se tornou mais profunda do que já era. Em ocasiões especiais, Jesus estava com esses 3 homens. Qual é a razão disso? Essa é uma das perguntas que a gente pode fazer. E, de certo modo, a resposta mais razoável é de que estes homens, de alguma maneira, receberam da parte de Deus não apenas uma sensibilidade para aquilo que Deus estava querendo ensinar, estava querendo revelar, mas também uma responsabilidade maior para com os demais apóstolos. O próprio Pedro se torna o líder do colégio apostólico, e nós vemos isso no livro de Atos, quando ele agora se coloca diante da multidão. Ele, que era o homem que sempre levantava para falar besteira, sempre atravessando a conversa, colocando o coração muito mais do que a razão, e de repente ele levanta e faz aquele discurso maravilhoso que fez com que 3.000 pessoas se convertessem através de uma única pregação. Uma coisa extraordinária. Tiago e João, da mesma maneira, são aqueles que vivem essas histórias. E se você parar para puxar o retrospecto da vida dos 3, você vai perceber que os 3 eram sócios no negócio de pesca que eles tinham. Eles eram os 3 amigos que viviam muito juntos, que caminhavam muito juntos, que trabalhavam juntos, que ganhavam o pão juntos. Quando Jesus os chama, eles vêm juntos, e depois na caminhada com Cristo, eles permanecem juntos. Então, embora o texto não vai detalhar para nós o porquê Jesus anda com esses 3 de uma maneira especial, eu consigo tirar algumas conclusões óbvias que podem servir para a nossa própria existência. Uma delas é o valor da verdadeira amizade, o valor de andar junto com alguém nessa jornada com Cristo. E como Cristo, de uma maneira especial, se revela a esses 3 que estão com o coração tudo no mesmo lugar, que estão com o coração apontado para o mesmo alvo. Então esses homens tiveram essa experiência extraordinária. No verso 1 fala que 6 dias depois do que aquilo que estava acontecendo no capítulo anterior. Essa narrativa de 6 dias depois, no livro de Marcos,
está descrita de uma maneira diferente. Está dizendo assim, quase 8 dias depois. Gente, 6 é quase 8, né? Então as narrativas não são incongruentes, mas ao mesmo tempo nós percebemos que não há um conchavo dos evangelistas ao escrever os evangelhos, no sentido de querer manter tudo nos mínimos detalhes, apontando para a mesma ideia. Cada um consegue ser honesto com a narrativa que descobriu, ou presenciou, ou simplesmente foi perguntar a quem presenciou sobre como que as coisas aconteceram. Então, 6 dias depois, Pedro, Tiago e João vão lá e se encontram com Jesus em um monte. Monte é uma realidade também muito comum que a gente vê aqui no texto, né? E é bom lembrar que monte a gente não deve entender necessariamente como um lugar alto. É uma coisa que a cultura evangélica criou, né? Vamos orar no monte. Gente, a gente pode orar até no buraco, não tem problema. O monte é um lugar onde nós conseguimos sair da correria da cidade. Então o monte era um lugar deserto. O monte era um lugar onde você conseguia se concentrar na sua oração e nas coisas que você está apresentando diante de Deus. Essa é a figura do monte no verso 1. No verso 2 diz então que ele se transfigurou. E essa narrativa é exatamente a respeito da percepção, do entendimento que eles possuíam na época. Que palavras usar para contar aquilo que eles viram. Jesus estava lá como um homem e de repente ele virou um espírito. Uma coisa que eles falaram, meu Deus, é como se os céus tivessem rasgado e agora a gente estivesse vendo o outro lado. E na mesma narrativa, fala que o seu rosto se resplandeceu como o sol e as suas roupas, seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Imagina que narrativa, que visão aterrorizante. Quando Jesus, há 2 capítulos atrás, veio andando por sobre as águas, 2 ou mais, né? Qual foi a postura dos discípulos? Eles gritaram de medo. Eles se assustaram, eles pensaram, é um fantasma. E Jesus ainda não estava se apresentando da mesma maneira que ele se apresenta aqui. Logo, meus irmãos, nós concluímos que naquilo que Jesus está trazendo como ensino, há uma progressão de aprendizagem. E esses homens agora não temem quando experimentam de ver Cristo através de uma perspectiva espiritual. Algo, obviamente, que talvez nenhum de nós vai ter a experiência de ver, até que esteja com o Senhor e o veja como ele verdadeiramente é. Mas esses homens viram, e no verso 3 diz que apareceram Moisés e Elias. O que acontece com Moisés e Elias? Moisés morreu. Mas se você puxar lá do Pentateuco, todas as histórias, você vai percebendo que Moisés não foi autorizado por Deus a pisar na terra prometida. Ele chegou até as margens do Rio Jordão e dali em diante ele contempla a terra e Deus faz com que ele se aparte do povo, veja o povo entrar, mas ele mesmo não entra. E então o texto diz que ele morre. E no Novo Testamento nós temos uma outra narrativa que vem falar sobre como os anjos e os demônios brigam pelo corpo de Moisés. Sendo Moisés um dos patriarcas da fé judaica, eu vejo uma providência imensa da parte de Deus de não permitir que ele entrasse na terra prometida e pudesse ter um sepultamento bonito, com um cerimonial arrumado. Por quê? Se esses homens, todos que a gente falou, os religiosos, já tinham uma idolatria pela forma da lei, imagina se esses homens pudessem fazer peregrinação até o túmulo do homem pelo qual a lei foi entregue a cada um de nós. Então o túmulo de Moisés seria o lugar mais badalado do mundo antigo. Então Deus é muito sábio e na sua sabedoria ele escondeu o corpo de Moisés. Moisés morreu, mas o seu corpo nunca foi visto. Ninguém sabe, Deus tomou para si. Já Elias experimenta de uma situação diferente. Elias não experimentou da morte. O que a Bíblia traz para nós é que Deus vem e o toma de uma maneira sobrenatural, fazendo com que ele agora seja um contraponto à presença de Moisés naquilo que a gente está vendo aqui. O que a ideia desse texto está trazendo para nós? É algo muito simples. Nós vemos Jesus
aquele homem que está andando com aquelas pessoas, transcendendo na frente deles, mostrando esse lado espiritual e, ao mesmo tempo, dialogando com Moisés, aquele que trouxe a lei, ou seja, foi gerada uma conexão no entendimento daqueles homens a respeito de como a obra de Cristo não é jogar toda a lei fora, pois Jesus tem uma aliança com Moisés. Moisés se curva perante Jesus e reconhece quem ele é. Já Elias representa aqueles que estão com Deus e que viveram de alguma maneira essa experiência extraordinária de serem tirados da vida de uma forma que a gente não sabe nem explicar como é que é. É como se Jesus dissesse assim, sem palavras, obviamente, né? Eu sou Senhor daqueles que já morreram, daqueles que não morreram e não vão morrer, e também, por isso eu estou aqui apresentando a minha autoridade perante vocês, lembrando que eu tenho compromisso com tudo aquilo que são as promessas de Deus desde o começo da humanidade. Então, para estes homens, já não há dúvida de quem Jesus é. O entendimento agora clareou. O entendimento agora se fechou completamente. No capítulo anterior, lembram-se que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro dá aquela resposta extraordinária, dizendo: ah, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus responde para ele que, na verdade, ele só alcançou esse entendimento porque isso foi dado do alto, isso é algo que o Espírito gerou nele, pois esta obra do Espírito está se aperfeiçoando cada vez mais. Fazendo uma conexão entre o que a gente já falou aqui da amizade e sobre essa experiência. Meus irmãos, nós precisamos da nossa jornada buscar andar com bons amigos, que estejam trilhando a mesma jornada, para que a gente possa agarrar num braço um do outro e a gente possa progredir em entendimento, em experiências com Deus, em graça, em misericórdia e tudo mais. Sozinho essa jornada é muito mais difícil. Agora juntos, essa jornada é reconfortante. Que a gente possa entender isso para nós, que a gente possa abraçar essa proposta, não tentando ter uma espiritualidade sozinho, mas entendendo que juntos nós conseguimos plenitude de tudo aquilo que Deus quer colocar na nossa existência. Então, no verso 4 e 5, nós vemos Pedro, como sempre, o atrevido, aquele que fala primeiro, aquele que coloca as palavras de uma maneira até precipitada, mais uma vez se precipitando. E ele diz assim: Senhor, o verso 4 começa dizendo assim, tomando a palavra. Então, Pedro não é um homem de esperar Deus falar. Ele não é um homem de esperar Jesus trazer um direcionamento. Não, ele já se apresenta, ele está no meio daquilo lá tudo, ele não quer sair daquilo, porque aquilo deve ter sido extraordinário, e ele toma a palavra. Ele vem e dá uma sugestão para Deus. E essa sugestão para Deus é a coisa mais ridícula que a gente pode ver no texto, né? Mas que, de certo modo, demonstra onde está o coração de Pedro, de Tiago e de João. Sabe por que Pedro propõe que sejam feitos, então, tabernáculos, tendas, em honra àquilo tudo que eles estão presenciando? Porque, provavelmente, não há no coração deles o desejo de que aquela experiência termine. Eles ficam: Senhor, estamos vendo isso aqui tudo, estamos participando. E agora? O que nós temos que fazer para continuar vivendo essa experiência? Legal isso, né, gente? Isso se parece muito com algumas coisas da nossa jornada de fé. A gente está andando com Deus, a gente está vivendo de graça em graça, aí quando você experimenta de algo extraordinário de Deus na sua vida, daquela alegria naquele dia especial que enche o seu coração, nós queremos ajudar Deus, nós queremos virar e falar assim: Senhor, e aí, o que eu posso fazer para permanecer nesse lugar? E o que acontece? Verso 5, enquanto Pedro ainda está falando, uma nuvem luminosa, então não é só neblina, tá? Eles continuam ainda nesse ambiente espiritual que foi criado ali, não sabemos como. Essa nuvem os encobre e uma voz vem do meio dessa nuvem. E a voz traz a resposta para todo aquele que na sua jornada com Deus, no momento do êxtase, deseja prolongar a sua experiência, deseja viver mais daquilo que é muito gostoso, muito agradável,
muito extraordinário, muito sobrenatural que você está experimentando. E essa voz é a voz do próprio Deus. E ele diz assim, verso 5, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem eu tenho muita alegria. Este é o meu filho amado, que nunca me decepciona. Este é o meu filho amado, que enche a minha vida de orgulho. E aí Deus completa a história. Ele diz, escutai-o. Então, meus irmãos, quer ter uma jornada espiritual com Deus? Escuta Jesus. Porque nem mesmo as experiências de natureza sobrenatural, nem mesmo os êxtases da nossa vida evangélica, nem mesmo todas as coisas que são agradáveis nessa caminhada, podem trazer comprometimento a longo prazo com aquilo que Deus deseja, que é realmente bom para a nossa vida. Para que a gente possa conseguir viver de maneira extraordinária, constantemente e em longo prazo, nós precisamos ouvir Jesus, escutar o Filho. Ou seja, não repita apenas as palavras, não tenha uma existência religiosa de apenas viver de culto em culto, de oração em oração, mas sem buscar um comprometimento em querer saber mais a respeito da vontade de Deus, que está revelada nas palavras de Jesus. Então o segredo é, escute Jesus. E onde nós podemos escutar Jesus, né? Na palavra. Tudo que Jesus falou, que nós precisamos, está nas Escrituras. Por isso nós gastamos a nossa quarta-feira aqui, estudando a palavra, para tentar aprender mais sobre como Deus está falando com a gente. No verso 6, fala sobre então a reação dos discípulos. Os discípulos então caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Então com Jesus, com a experiência sobrenatural com Jesus, eles já estavam agora até acostumados. Mas quando aquela nuvem, daquela glória de Deus e aquela voz do Pai agora foi proferida, todo aquele terror caiu sobre eles novamente. Com certeza dessa experiência já não sai ninguém com dúvida a respeito de quem Jesus é. Mas ainda assim, esses homens têm medo. Esses homens saem aterrorizados por conta da experiência extraordinária. Agora, no verso 6, 7, 8 e até o 9, Jesus volta à sua forma normal e então recomenda a eles que não contem a nenhum dos outros discípulos a experiência que eles experimentaram. E você pode perguntar, por quê? Por que será que Jesus falou para essa história ficar guardada até o tempo oportuno? E muitas coisas a gente pode concluir. Será que estes homens possuíam uma intimidade com Jesus e uma perspectiva diferente das dos demais discípulos? Esse é um questionamento. E se nós olharmos o texto por esse viés, então nós precisamos trazer para a nossa vida a responsabilidade de que nós sejamos essas pessoas que não busquem apenas conhecer Jesus, mas busquem a verdadeira intimidade com Ele. Agora, se nós olharmos esse texto através da perspectiva de que esses homens, por terem uma sensibilidade apurada dada pelo próprio Espírito Santo, então por isso estariam aptos a compreender a visão que tiveram, e eles então agora têm a responsabilidade de não fazer com que, ao compartilhar isso de maneira prematura, façam com que os demais tropecem na sua jornada. Então, quer a gente olhe o texto por um viés ou por outro, de qualquer forma o texto está falando sobre responsabilidade. Responsabilidade em nos colocarmos diante de Deus com um coração que deseja ter mais intimidade com Ele e também um coração com responsabilidade para com os irmãos. Não é porque Deus fala com você, porque Deus fala com todos nós. Através da sua palavra nós podemos ter experiências extraordinárias com o poder e com a vontade de Deus. Mas não é porque você entendeu alguma coisa que o seu irmão não entendeu, que você pode chegar e sair arrebentando com o entendimento do seu irmão. Precisamos ser responsáveis, precisamos ter sensibilidade para saber o que repartir e quando repartir. Será que essa experiência é fundamental para os demais que eventualmente não seriam capazes de compreendê-la? Creio que não, porque se fosse, Jesus teria dito, testemunhe para todos o que vocês presenciaram. No tempo oportuno,
quando então eles puderam contar essa história aos demais discípulos, eu tenho certeza que por conta do tempo que se passou e da experiência que os demais viveram, isso agregou muitas coisas na jornada de fé. Que a gente possa ter essa sensibilidade também, entendendo que a nossa jornada nunca foi para resolver apenas os problemas da nossa existência, mas é sobre como Deus, ao nos fazer agora filhos, nos dá o privilégio de assumirmos a responsabilidade uns pelos outros, inclusive nas coisas que nós vamos entendendo e que às vezes o outro não alcançou. Então seja sensível. Deus está colocando coisas valiosas na sua mão, na sua vida, no seu entendimento. Não mate gente usando a verdade, porque isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Nós vamos acabar respondendo a Deus por falarmos a verdade sem amor, falarmos a verdade sem sensibilidade. Então, seja sensível, deixe o Espírito falar através de você. Agora, no verso 10, os seus discípulos o interrogam. Que discípulos? Os três: Pedro, João e Tiago. E vem um questionamento na mente deles que é muito razoável. O questionamento é o questionamento de pessoas que conhecem o Antigo Testamento, que conhecem a lei de Deus e que conhecem as profecias. Eles perguntam assim: ora, por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro, no verso 10? E aí você fala, cara, da onde eles tiraram essa ideia? Do livro de Malaquias, capítulo 4, verso 5. O livro de Malaquias termina falando a respeito da vinda do Messias e apresenta exatamente essa ideia, de que Elias viria para anunciar o caminho do Senhor. Então, se você só lê Malaquias no capítulo 3, verso 9 e 10, para falar de dízimo, eu acho que você está perdendo o privilégio de pegar toda a riqueza daquilo que o texto está trazendo para nós. Então, capítulo 4 de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no verso 5. Então, os discípulos questionam aqui de maneira legítima. Eles dizem assim: olha, lá em Malaquias está escrito, os escribas, que são os especialistas da lei, já nos ensinaram isso. Eles dizem que antes de vir o Cristo, haveria de vir o Messias. E aí o que Jesus responde no verso 11? Ele diz: de fato, Elias virá primeiro. Então, mais uma vez, Jesus está endossando que ele não veio para zerar as coisas e fazer como se fosse algo novo, que está descomprometido com a obra de Deus, que vem desde lá do Gênesis. Muito pelo contrário. Ele concorda. Ele diz, sim, o texto está correto. Elias tem que vir. Mas no verso 12 e 13, Jesus agora diz que Elias já veio. Só que Elias não veio na forma em que as pessoas esperavam. Alguns poderiam questionar, poxa, Elias reencarnou? Não é o que o texto aponta. Pois quando João Batista foi questionado a respeito disso, ele disse claramente, eu não sou Elias. Então não estamos falando da mesma pessoa. O que Jesus está querendo ensinar a respeito disso? Para as pessoas superficiais, pode parecer que João não ser uma reencarnação do Elias, o desqualificaria como profeta da anunciação do Cristo. Mas para quem possui a devida sensibilidade, para quem compreende os desígnios de Deus, vai entender que João era aquele que foi enviado pelo Senhor no espírito de Elias. Mas o espírito do homem, Elias? Não, meus irmãos. Na virtude, no poder, na autoridade. Ou seja, ele é um homem que, assim como Elias, possui uma relação íntima com o Espírito Santo de Deus. Então, a mesma autoridade que há em Elias, agora há também sobre a vida de João Batista. E você pode, às vezes, se perguntar, poxa, por que Deus fez desse jeito? Meus irmãos, vamos pensar aqui de uma maneira assim bem clara. Vocês imaginam se Elias, que é o homem que não morreu, de repente aparecesse, fazendo todos aqueles sinais e prodígios que ele fazia no tempo dele? Quem não creria? Todo mundo acabaria, obviamente, acatando ao conselho do profeta. E isso, por mais que pareça algo bom, faria com que a fé se tornasse desnecessária.
Vocês já pensaram que se Deus abrisse o céu e aparecesse aqui, todo joelho se dobraria? Seria tanto temor, seria uma visão tão assustadora, que todo joelho se dobraria. Que, aliás, é o que a Escritura diz que vai acontecer no último dia. No dia em que o nosso Senhor voltar, todo joelho vai se dobrar. Até Satanás vai ajoelhar diante de Deus. Porque não tem jeito. É uma visão assim, aterrorizante. Estar na presença de Deus de maneira plena. Então, por que Deus não fez isso? Porque Deus tem um plano e Ele está seguindo esse mesmo plano desde o começo até o final da Escritura. E esse plano é que nós devemos viver por fé. Nós devemos viver transcendendo aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós percebemos. Se Deus aparece dessa maneira aterrorizante, não há fé, há medo. E se há medo, não há amor. Deus não quer ninguém se ajoelhando perante Ele por força. Deus quer que a gente viva diante dEle com consciência, se ajoelhando voluntariamente, dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai. Então, exatamente por isso, João Batista é o Elias, mas não o Elias que os religiosos da forma esperavam. Ele é o Elias da fé. E também, se for fazer a comparação entre os dois, enquanto Elias é um homem de muitos sinais, não há registro nos evangelhos de que João Batista tenha feito nenhum. A gente falou sobre isso nos capítulos anteriores. Ele não curou ninguém, ele não fez sinal algum. A única coisa que esse homem fez foi pregar arrependimento. Arrependam-se, porque o Senhor está voltando. E ele foi um homem de muita autoridade. Ele conseguiu, sem fazer sinal nenhum, constranger os homens a se arrependerem e a buscarem agora acertar sua vida com Deus. Então ele é poderoso, ele não é qualquer um. Lembrando também que o próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher, ele era o maior. Então olha o tamanho da responsabilidade aí, né? No verso 13 diz que aí então os discípulos falaram: agora nós entendemos. Então o Senhor estava falando era de João Batista. O João Batista era mesmo. E Jesus deve ter pensado, né? Finalmente, né? Amém. Glória a mim, né? Porque vocês agora estão entendendo. Que coisa legal, né, meus irmãos? Do verso 14 em diante, nós passamos para a segunda história narrada neste capítulo, aqui no capítulo 17. E esta história também, ela é uma daquelas que está descrita em mais de um evangelho. Então ela possui um ensino que precisa ser observado com um pouco mais de atenção do que às vezes a gente dá numa leitura corriqueira. Como são 4 evangelhos, toda vez que uma história é enfatizada mais vezes, nós precisamos entender que ela é mais importante, que ela é algo que deve ser considerado. A história aqui de Jesus, que cura um homem que no meu texto está descrito como lunático, e que a gente pode compreender por epilético, já vou explicar detalhadamente isso. Esta cura, ela está descrita nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. E Marcos, que é o próximo livro que a gente vai trabalhar, é o que detalha ela de maneira assim mais precisa. Mas aqui já tem bastante coisa para a gente avaliar. Então diz no verso 14 que chegaram à multidão. E então veio um homem, se colocou de joelhos diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Olha que experiência diferente de tudo aquilo que a gente viu daqui para trás. Gente, o que a palavra lunático significa nesse contexto? Quando a gente puxa, inclusive nos originais, para ver quais são as intenções do autor. O lunático é o epilético. Só que esse cara não é um epilético normal. Ele é um epilético que parece estar sendo atormentado por alguma coisa a mais. Porque um epilético não vai se jogar no fogo e se jogar na água. Isso não faz sentido nenhum. Nos capítulos anteriores, uma coisa que eu sempre quis enfatizar é que o texto coloca muito peso a respeito da cura da enfermidade e da expulsão de demônios, que eventualmente poderiam estar atormentando uma pessoa. É bom que a gente sempre considere que essas duas coisas
não podem ser colocadas todas no mesmo pacote. Então, nem toda doença é de natureza espiritual. Porque se fosse, seria fácil demais. A gente viria para cá, como o nome de Jesus não fura, a gente oraria, falaria, seja curado em nome de Jesus, estaria resolvido. E não é desse jeito que funciona. Mas nessa narrativa aqui, nós vemos uma doença que se manifesta com sintomas físicos, que Jesus tem a sensibilidade para perceber que é um problema de possessão. Cuidado com a generalização, viu, meus irmãos? Porque este aqui é o segundo caso que a gente pega no livro de Mateus, que fala sobre possessão que possui sintoma de doenças. Mas todos os outros casos, há uma separação muito clara entre o que está doente e o que está possesso. Então, não generalize, tá? Que a gente possa buscar aí ter uma postura coerente diante do que o texto traz para nós. E esse homem, então, a palavra lunático aqui, como eu disse para vocês, significa epilético. Ele é trazido perante os discípulos e os discípulos não conseguem curá-lo. É a primeira vez, desde o capítulo 10, quando Jesus deu autoridade a eles, para que eles pudessem ir lá e efetuar curas e fazer um tanto de coisa, que fura. Que eles não conseguem usar a autoridade que receberam em um caso prático, específico. Interessante isso, né? E aí o que Jesus diz para eles? Verso 17. Jesus diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? E aí ele diz, tragam ele para cá. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está citando um texto, as mesmas palavras ditas por Deus, quando se refere ao seu povo, lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 5. Lá Deus, depois de ter dado a sua lei, depois de ter dado todas as coisas, e o povo, tendo a lei, tendo visto todos aqueles sinais, tendo experimentado de tudo aquilo que experimentou, ainda assim não consegue firmar com Deus, não consegue ter uma caminhada reta. E aí Deus manda a mensagem nesse sentido. E ele diz, geração incrédula e perversa. O que Jesus está trazendo aqui, então, como ensinamento? Ele está dizendo o seguinte, não tem problema nenhum na pessoa que vocês estão tentando curar, que é o que está atrapalhando o processo. Não tem problema nenhum no meu nome e na autoridade que eu concedi para vocês. O problema está em vocês. O problema está em vocês que ainda não possuem fé o suficiente para crer com integridade naquilo que eu estou dizendo para vocês que é a realidade. No verso 18, Jesus vai lá e expulsa o demônio numa facilidade, que a galera fica até assustada, fala, rapaz, o que Jesus fez aqui, né? E no verso 19, os seus discípulos ainda vêm interrogá-lo. Fala, Senhor, por que a gente não conseguiu e o Senhor conseguiu? O que nós estamos fazendo de errado? Qual é a resposta de Jesus? Jesus diz que é a questão da fé. Por causa da vossa pequena fé, verso 20. E ele aponta aí para a ideia de que se a gente tivesse fé como um grão de mostarda, a gente poderia dizer para um monte, né, passa daqui para lá, e esse monte haveria de passar. Deixa eu só mastigar um pouquinho aqui, porque tem alguns detalhes aqui importantes. Quando Jesus fala sobre a fé como um grão de mostarda, então ela não é uma fé de aparência, porque o grão de mostarda não assusta ninguém, mas ela é uma fé de essência, ela é uma fé de potencial, porque um grão de mostarda, quando é semeado, ele vai produzir uma grande hortaliça, que a própria palavra diz que se torna tão grande que os pássaros podem vir e fazer ninho nela. Então a fé que Jesus deseja que estes homens experimentem, não é uma fé de aparência, é uma fé de essência. Por isso ele a compara com o grão de mostarda. E quando fala sobre o monte, obviamente Jesus está exagerando mesmo. Ele está falando assim, com a fé correta, você pode fazer coisas que as pessoas dizem que são impossíveis, que nunca na história foi registrado alguém fazer. Alguém virar para uma montanha e falar, sai daqui, vai para lá, e a montanha se mexer. Por que Jesus está usando um exemplo tão extremo? Porque ele está mostrando para nós que essa fé, que não é de aparência, ela é poder ilimitado, porque ela está conectada com aquilo que é a vontade de Deus.
Não é um poder, no entanto, para fazer o que eu quero. Não é um poder para que eu comece agora a demonstrar montanha voando ou montanha se arrastando. Muito pelo contrário. Porque nós só podemos dizer para uma montanha, sai daqui para lá, se isso for a vontade de Deus. Logo, a fé não é um pensamento positivo. A fé não é uma crença de que vai dar certo. A fé é uma convicção a respeito daquilo que Deus falou. Se Deus falou, mesmo que pareça impossível, vai dar certo. Quando esses discípulos se colocaram diante dessa situação e eles não conseguiram expulsar o demônio, onde estava o problema? Neles. Ah, eles não creram em Jesus? Não, eles creram em Jesus. Eles só não creram integralmente naquilo que Jesus falou. Eles não creram. Eles tropeçaram na sua própria jornada de espiritualidade. Que a gente possa avaliar a nossa vida com relação a isso. Nós estamos 100% comprometidos com aquilo que Jesus falou para nós? Ou a gente é simpatizante de Jesus? Eu gosto de Jesus, eu admiro Jesus. Isso não basta. Nós precisamos agora fazer com que essa fé seja uma realidade na nossa existência. Que nós estejamos comprometidos com as palavras dele, a ponto de podermos usufruir dessa relação de poder mesmo. De se Deus mandar a gente fazer algo que parece impossível, a gente ir lá e fazer. Porque se Deus mandou, vai acontecer. E lembrando mais uma vez, não é para você fazer o que você quer. Porque Deus não tem compromisso com aquilo que você quer, Ele tem compromisso com aquilo que Ele quer. Ah, mas o que Ele quer? Está aqui. A gente estuda, mastiga, busca, e Deus vai falar com a gente onde Ele já falou. Tá? Então essa é a experiência. Verso 21, está escrito: essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E aqui é uma curiosidade. Qual é a questão da oração e do jejum, né, gente? Oração é intimidade com Deus. Na oração, nós podemos, conversando com Deus, aprender mais a respeito dele e, ao mesmo tempo, colocar mais dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas, da nossa vida diante do Senhor. Então, a oração remete à intimidade. E o jejum? O jejum vai te trazer um poder especial? Não, o jejum é um exercício de domínio próprio. O jejum é sobre como a gente voluntariamente enfraquece a nossa carne para poder ficar mais sensível àquilo que o Espírito quer dizer para nós. A gente já falou em outras ocasiões sobre jejum, e eu dizia sobre como na nossa geração o jejum de alimento às vezes é o mais fácil de fazer. Que a gente fica um dia jejuando, mas a hora que termina a gente vai no Burger King e come um hambúrguer de 20 conto desse tamanho e ainda pega o refil do refrigerante para ficar tomando 2, 3 horas, né? É triste. Então é um jejum que é fácil. Você vai no Burger King antes e começa o jejum, né? E depois, a hora que terminou, você entrega o jejum e vai no Burger King de novo. Então é fácil. Nesse tempo aqui, uma refeição pulada é uma caloria perdida, meus irmãos. Porque não tinha recurso sobrando. Se o cara não almoçou agora, ele não vai almoçar dobrado, ele não vai jantar dobrado, não. Se ele não almoçou, já era. Ele pulou. Talvez as ideias de jejum que Deus pode estar trazendo para nós possam estar indo além do que a simplicidade do jejum de alimentos. Embora eu entenda que o jejum de alimentos também é importante. Será que a gente pode jejuar da novela, eventualmente? É difícil, né? Eu, por exemplo, jejuei de televisão. Mas as séries que a gente assiste é a novela gringa. Mas imagina, você virar e falar assim, vou jejuar do Netflix. Vou tirar, ou da televisão, vou ficar uma semana sem televisão. Dói, custa caro. E para que a gente vai fazer isso? Para então, ou em oração, dizer, Senhor, me dá mais sensibilidade. Jejuar da internet, jejuar do telefone celular. O telefone celular virou um negócio que parece estar preso no corpo da gente, né? Tem que expulsar esse negócio de vez em quando. Então é uma experiência interessante. E a curiosidade a respeito do verso 21 é que boa parte dos manuscritos do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, não possuem esse versículo. Então ele está inserido por conta da tradição, porque há um número expressivo de manuscritos que possuem esse versículo, mas há também um número expressivo que não possui. Então que a gente possa interpretá-lo à luz daquilo que fique mais caro para a gente mesmo, e não à luz de um entendimento até infantil, achando que se eu começar a orar e jejuar, eu vou ter poder para fazer o que eu quiser, para fazer demonstrações aí de coisas sobrenaturais. Não é isso que o texto do capítulo todo vem apontando para nós, tá?
O que mais que acontece? Verso 22, diz que eles se reúnem na Galileia. Achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. A percepção que dá no verso 22 é de que do verso 1 até o verso 22, Jesus estava andando com os três, Pedro, Tiago e João. Mas agora ele se reúne com os demais apóstolos. O que isso pode trazer para nós assim de entendimento, né? O texto apresenta a ideia de que provavelmente quando eles viajavam de um lugar para o outro, não necessariamente eles viajavam todos juntos. Isso pode ser por uma questão de que a missão demandava que uns fossem para um lado, outros fossem para o outro, ou também pode ser por uma questão de segurança, que a cabeça de Jesus já estava meio a prêmio. E Jesus, querendo evitar a confusão antes do prazo, divide o grupo. Diz, vocês vão por aqui, nós vamos por ali, nós encontramos lá na Galileia, e a gente não vai chamar muita atenção se não for um grupo muito grande andando junto. Então Jesus fugiu desse tempo de oposição fora do templo, porque ele sabia perfeitamente qual era o seu tempo. Ele não quis antecipar nada nesse sentido. Então nós chegamos na terceira história. A primeira foi a transfiguração, a segunda foi sobre a cura deste homem, e agora na terceira nós chegamos numa história que fala sobre Jesus e a relação dele com o imposto no templo. Uma história extraordinária, uma narrativa que também acrescenta um pouco mais a respeito da autoridade de Jesus, mas que tem nuances que muitas vezes a gente também não percebe, porque fala sobre um imposto que a gente fica pensando, fala, mas o que isso aqui quer dizer, né? Então, o verso 24 diz que eles chegaram a Cafarnaum. Onde que é Cafarnaum? Cafarnaum é a residência de Jesus. Lembra? Ele nasceu em Belém, foi para o Egito, depois voltou para Nazaré, depois ele muda para Cafarnaum. E lá ele permanece com a sua residência até o fim da vida. Então, Cafarnaum é a residência de Jesus. Quando ele chega em Cafarnaum, chega no Pedro, que pelo jeito é meio que o líder ali do colégio apostólico, né? É o cara que está mais à frente. Chega o pessoal do templo e questiona. Teu mestre não paga o imposto? Que imposto? O imposto de Roma? Não, o imposto do templo. Que imposto é esse, meus irmãos? Isso aqui é bem legal, porque há muitas referências aqui interessantes. Havia um tributo eclesiástico de natureza religiosa que foi instituído lá em Êxodo capítulo 30, verso 11. Do que se trata? Se trata de como Moisés recebeu uma instrução de Deus de que ele deveria cobrar do povo, então, como se fosse uma espécie de uma contribuição que não era opcional. Nós estamos falando de dízimos? Não, nós estamos falando de mais, viu? E aí ele está dizendo assim, vocês com essa contribuição vão fazer com que a gente consiga construir e fazer a manutenção do tabernáculo, que é aquela estrutura provisória onde a Arca da Aliança está sendo transportada até chegar na Terra Prometida. E depois, posteriormente, através de Salomão, ser colocada no templo. Então, lá no livro de Êxodo fala a respeito dessa cobrança. Só que à medida em que essa cobrança se torna desnecessária, ela parou de ser cobrada. Então isso não faz parte daquilo que era obrigatório para o judeu, principalmente depois da construção do templo, porque o templo já não tem essa demanda. Agora, quando que essa cobrança passou a ser reivindicada novamente? No livro de Neemias. E o livro de Neemias é um dos livros do Antigo Testamento que tem as narrativas mais gostosas de ler, na minha opinião. Sabe por quê? Porque ele é um livro em primeira pessoa. Geralmente os livros da Bíblia sempre estão falando assim, contando histórias, né? E aí fulano fez, fulano falou, fulano foi. E o livro de Neemias, ele está falando da história dele. Ele conta assim, no ano tal, do rei tal, eu estava, e aí eu fui, e aí eu falei. É um texto muito gostoso de ler, é muito diferente. Do que se trata a história de Neemias? O povo de Israel foi levado em cativeiro, estava todo mundo aprisionado na Babilônia, as muralhas de Jerusalém haviam sido destruídas, e Deus fala com Neemias de que ele tinha uma missão. E a missão dele é voltar para Jerusalém e começar a reconstruir os muros. E aí Deus faz um tanto de coisa extraordinária, não vou dar spoiler para você, porque eu tenho certeza que você vai querer ler isso depois, e ver tudo como é que Deus favorece esse empreendimento de Neemias.
E Neemias, uma das estratégias que ele usou para poder reconstruir não apenas os muros, mas também o templo, foi reivindicar esse tributo novamente. Ele disse assim: do mesmo jeito que a gente teve esse compromisso lá na antiguidade, quando não tinha templo, para fazer a manutenção, agora eu estou reivindicando novamente. E o povo não teve crise não, viu gente? O povo voluntariamente entendeu, é isso mesmo, é minha parcela de responsabilidade. Todo mundo foi colocando a mão no bolso e fazendo a coisa acontecer. Aqui nós temos agora algo que é mais tradição do que necessidade, porque o templo está lá, ele é uma realidade, mas os mestres da lei ali fazem questão de reivindicar uma coisa lá atrás, que talvez seria um fardo desnecessário. Que a gente possa ter sensibilidade com relação a isso, viu, meus irmãos? Porque se você está querendo viver só a vida pensando em dízimo, eu acho que a gente está pensando pouco demais. Tem gente que, às vezes, ao se comprometer com o dízimo, está até cometendo um equívoco, porque não está fazendo isso com a consciência correta. Está tentando, sei lá, comprar o favor de Deus ou se anestesiar com relação ao seu compromisso. Agora, quando o nosso coração está no lugar certo, a gente não fica só no mandamento. Se eventualmente houver uma necessidade, a gente é aquele que vai lá e fala assim: eu estou disposto a fazer mais. Esse é o testemunho do povo de Deus em uma ocasião específica. Isso não tem peso de mandamento. Isso é algo que pode acontecer por um determinado tempo. Agora aqui, os caras já institucionalizaram uma prática que era para ser eventual. E Jesus, quando Pedro vem, então, todo constrangido, foi cobrado pelos caras lá do templo, e agora ele tem que virar para Jesus e falar assim: Jesus, e agora? Nós temos que pagar esse imposto, né? A hora que Pedro entra, o texto diz aqui, no verso 25, que Jesus se antecipa. Jesus nem deixa Pedro falar, ele não ouviu a conversa lá dos caras, mas ele já antecipa, porque Jesus já sabe o que vai acontecer, e ele pergunta: ô Pedro, os reis cobram impostos dos filhos dos outros ou dos seus próprios filhos? E Pedro responde, fala assim: não, eles cobram dos filhos dos outros, dos filhos deles eles não cobram. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está reivindicando a sua autoridade. O que ele está dizendo é assim: se o filho do rei não paga imposto, por que o filho de Deus deveria pagar? Porque quem é o sacerdote no templo para reivindicar alguma coisa, se ele é o sacerdote de um Deus que sou eu? Então não faz sentido nenhum essa cobrança, né? E Pedro tem que concordar. Depois de toda a experiência que ele teve nesse capítulo aqui, ele pensa: eu sei quem é Jesus, eu já não tenho dúvidas a respeito disso. Mas, no verso 26, depois que Pedro responde, né, Jesus diz: então, os filhos estão livres, né? E no verso 27, ele então diz assim: para não escandalizarmos as pessoas, porque elas não estão prontas para compreender esta realidade que a gente está discutindo aqui, vamos pagar esse imposto. Vamos fazer mais do que aquilo que é justo. Vamos fazer mais do que aquilo que é a nossa obrigação. Simplesmente para quê? Para não nos tornarmos pedra de tropeço para quem ainda não tem entendimento. Um desafio também para nós. Mas eu tenho que fazer para Deus, eu não preciso fazer mais, porque para Deus está tudo certo. Às vezes, para não ser pedra de tropeço na vida do irmão, nós vamos ter que fazer mais do que aquilo que é a nossa obrigação. Esse é o testemunho de Jesus aqui. E Jesus dá aquela dica extraordinária para Pedro. Fala: Pedro, agora eu vou mostrar para você de maneira definitiva quem que eu sou. Se tinha alguma dúvida, agora vai acabar. Você vai ali, lança o anzol, e dentro do peixe, do primeiro que você pegar, vai ter uma moeda, e você vai dar essa moeda como pagamento do imposto por mim e por você. Então, o que Jesus está fazendo? Demonstrando a sua onisciência, mostrando que ele sabe que tem uma moeda na barriga do peixe. E depois ele mostra a sua onipotência, fazendo com que o peixe morda o anzol certo, na hora certa. E é louco como é que Pedro nem questiona, vai lá e coloca. E o que tem dentro da barriga do peixe? Uma moeda, que o verso 27 diz que é um estáter. O que é o estáter? É o equivalente a 4 dracmas. Quanto que era o imposto do templo? 2 dracmas. Então a moeda que estava dentro da barriga do peixe é exatamente a provisão para pagar o dele
o de Pedro e o de Jesus. Então, que a gente possa confiar naquilo que Jesus está dizendo, naquilo que Deus está nos ordenando através da sua palavra, entendendo que para Deus, inclusive recursos não são problemas. Nós precisamos confiar naquilo que Ele está mandando a gente fazer, que a gente está mandando a gente priorizar e vivemos essa jornada de aprimoramento de fé. Essa jornada que vai fazer com que a gente possa crescer na nossa jornada e não apenas ter uma experiência religiosa de culto, onde a gente terceiriza a responsabilidade, onde o louvor adora e a gente fica lá assim, se o louvor for bom, a gente fica bem, se o louvor for mal, a gente fica mal. Não, gente, Deus está nos chamando para viver mais. Quem está vivendo mais em Deus não tem louvor ruim, o louvor está ruim, mas a gente está bem, porque nós vamos louvar de todo o coração, independente de como é que o louvor executar o negócio. E da mesma coisa a palavra. Mesmo que o pregador não consiga ser muito preciso naquilo que ele está tentando transmitir, nós vamos conseguir extrair o melhor e a gente vai poder, inclusive, ajudá-lo. A gente vai poder vir conversar falando assim, ô irmão, vou estar orando por você para que você possa desempenhar tudo aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque também não dá, gente, para a gente querer matar uns aos outros porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente gostaria. Que sejamos responsáveis e que sejamos conscientes dessa jornada que Deus está nos proporcionando. Amém? Vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, clamando para que o Seu Espírito traga todo esse entendimento a respeito desse capítulo na nossa vida. Que possamos compreender como essa nossa jornada de espiritualidade precisa apontar numa direção clara de maturidade, de responsabilidade, de não queremos resolver apenas o nosso problema e não termos sensibilidade no trato para com o outro a respeito da verdade que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Cura-nos, Senhor, desse tipo de crise, cura-nos desse tipo de percepção infantilizada. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, que a Tua palavra possa desenvolver em nós uma fé que é poderosa para transportar os montes, se necessário, segundo a Sua vontade, para que nós não sejamos aqueles que vacilam, mas que possamos confiar plenamente em cada uma das promessas do Senhor para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. Para que com toda a ousadia e com toda a autoridade, nós possamos na vida uns dos outros declarar as coisas que o Senhor na Sua palavra está declarando a nosso respeito. Assim oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém.